Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez expostos à palavra do Senhor que nos traz vida, nos traz libertação, que nos leva a uma nova dimensão. Eu gostaria que você neste momento ficasse atento mais uma vez aqui ao quem tem ouvidos ouça. A palavra do Senhor está escrita em Atos capítulo 12, porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara também aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligado com cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas sandálias, e ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, e que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava de que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram às portas de ferro, quando da cidade, a qual se lhes abriu para si mesma, e tendo saído, percorriam uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando-se ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta no pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela, afirmando que assim era, dizia o seu anjo. Mas Pedro diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Amém? A palavra que nós lemos aqui, que nós estamos nos tratando hoje, é sobre a prisão de Pedro. O rei Herodes, ele já havia maltratado alguns judeus e matado João, e agora encerra Pedro, coloca Pedro numa prisão, e a igreja fazia orações pelo servo de Deus. Eu quero te dizer que Satanás, o intuito de Satanás é nos prender para que nós não façamos a vontade do Pai. Pedro, ele foi lançado na prisão para ser apresentado diante do povo, ser maltratado diante do povo, mas Deus tinha um propósito com ele naquela noite. Enquanto a igreja orava por ele, o Senhor enviou o seu anjo, a qual acordou Pedro, mandou ele colocar as suas sandálias e colocar ali a sua capa e seguir. Estava preso Pedro diante de 16 soldados, 4 quaternos significa 16 soldados. Ele passou por todos os soldados e nenhum deles o viram. De repente Pedro, seguindo o anjo, chegou lá fora, cuidando que era uma visão, o anjo se apartou dele, ele não viu mais o anjo. E aí ele caiu em si, que não era um sonho, não era uma visão. Talvez você hoje está passando por uma situação e não entende que o anjo do Senhor foi enviado para te ajudar. Talvez você está como Pedro, duvidando do que Deus pode fazer.
acreditando que nem nos seus sonhos não serão realizados, mas o Senhor manda te dizer que Ele vai fazer cumprir a sua palavra na sua vida. E Pedro, caindo em si, viu que ele não estava com uma visão, ele simplesmente viu Deus livrando ele da prisão, enviando o seu anjo, e foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, e chegou lá, a igreja estava orando por ele. Rode, uma menina ouvindo a voz de Pedro, ela já sabia que era a voz de Pedro, ela foi até o povo que estava orando e falou que Pedro já estava solto. Só que o povo pensava que era um anjo de Pedro. Só que a menina Rode, ela teve uma fé sincera, uma fé tão tamanha que ela simplesmente ouviu a voz de Pedro batendo na porta e foi até o povo dizendo que ele estava solto. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É necessário que você ouça. Muitas vezes, nós queremos ver para crer. E é necessário nós acreditarmos antes de ver o milagre. Então abriram a porta e viram Pedro lá. E eu quero te dizer que Deus está providenciando a sua vitória. É necessário você crer antes de ver o milagre de Deus. Esta é a palavra de Deus. Que você medite, que você aplique em teu coração. Não seja como aqueles irmãos que estavam orando, que não viram milagre e acreditando que ainda Deus não havia providenciado o milagre. Mas seja como Rode. Ela, antes de ver, ela ouviu e ela creu. Ouça a palavra de Deus e creia. Quem tem ouvidos, ouça a palavra. Deus abençoe.